através dessa live, é o livro de João. Se você tem a sua Bíblia aí próxima a você, né, perto de você, eu gostaria que você pegasse em mãos a sua Bíblia e abrisse a sua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 20, no versículo 24. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia para você acompanhar junto comigo esta mensagem. Vou fixar nos comentários aí o livro que a gente vai ler, o capítulo e o versículo. Tá fixado aqui embaixo, aqui, ó, o comentário da missionária. Livro de João, capítulo 20, no versículo 24. É muito importante você ter a sua Bíblia, gente, para você acompanhar junto comigo essa mensagem, para que você possa entender que o que eu estou lendo aqui não é invenção da minha cabeça, não é o que eu acho, é a palavra de Deus. Então, se eu estou falando, é porque está escrito aqui. E se está escrito aqui, não é o que eu acho, é o que eu tenho certeza. Porque a palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Tá bom, gente? Livro de João, capítulo 20, no versículo 24. Perdão, né? Não é o capítulo 20, não. Não. É 20, 30. É o capítulo 20, no versículo 30. É um versículo bem pequeno, né? Bem pequeno. A mensagem tem 2 versículos, mas você vai entender o poder desses versículos. Deixa aqui eu consertar aqui, ó. A missionária consertou aqui, ó. É João, capítulo 20, no versículo 30. No versículo 30. Diz assim a palavra desse Deus, que é o título dessa live de hoje, né? O objetivo deste evangelho. Então o evangelho que é ensinado, né, tem um objetivo, tem um alvo. E Jesus vai nos mostrar o objetivo deste evangelho, que é o que nós pregamos para vocês todas as noites. Então tem um objetivo, tem um alvo. Versículo 30 diz assim, ó: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Neste livro. Então aqui Jesus está dizendo que ele fez muitos outros sinais diante dos discípulos. E esses sinais que ele fez não estão escritos neste livro. Então, se a gente já vê um monte de sinais que Jesus já fez, né? Um monte de milagres que ele já fez, Jesus está dizendo aqui que ele fez muito mais. Mas nem todos que ele fez está escrito aqui neste livro. Não está escrito. Por que, pastor, não está escrito? Observe isso. Versículo 31. Estes, porém, foram registrados. Os que a gente lê, eles foram registrados. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha isso. Eu não sei se você consegue entender a autoridade e a unção dessa mensagem. São 2 versículos, mas eu quero que você entenda de todo o seu coração essa mensagem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus ele fez muitos outros milagres, os quais não foram, né, mencionados aqui neste livro. Não foram. Mas a Bíblia diz que esses, né, que foram registrados, esses que a gente viu Jesus fazer, Jesus operar, Jesus fazer, né, honrar o doente, curar o cego, né, fazer o morto ressuscitar, andar sobre as águas, multiplicar os pães e os peixes, tudo isso que foram registrados, né, que foram alguns dos sinais que ele operara. A Bíblia diz que esses que foram registrados, ele tem um objetivo. Então, todos os sinais que estão na Bíblia, ele tem um objetivo.
E qual é o objetivo, pastor, das mensagens e dos milagres e dos sinais que estão aqui neste livro? É por isso que a Bíblia diz que existe um objetivo neste evangelho. E qual é o objetivo, pastor, deste evangelho? Dos sinais que Jesus deixou ser registrados neste livro. Porque o objetivo é um só. Que quando você lê, ou quando você ouvir falar, que você venha crer. É o que diz. Estes, porém, foram registrados para que creiais. Porque toda vez que você abre este livro, que é a Bíblia Sagrada, e você ouve falar de Jesus, os sinais que ele operara, ele quer que você ouça e ele quer que você creia. Lembra da mensagem que eu falei para vocês sobre Tomé? Aonde Jesus disse que feliz não é aquele que viu para crer, mas pelo contrário, são aqueles que ouviram e creram, ou aqueles que não viram e creram. É porque Jesus ele deixou essas mensagens aqui para nós, esses exemplos nesse livro aqui para nós, para que toda vez que você leia, para que toda vez que você ouça, você creia. Mas creia em quê, pastor? Creia que Jesus é o Cristo. Você consegue entender agora? Então, esses exemplos que foram registrados, que hoje eu e você lê, que hoje eu e você ouve falar, eles foram registrados para um objetivo só. E qual é o objetivo dos sinais, pastor? Qual é o objetivo dos milagres, pastor? É que você creia que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. E para que crendo, nós venhamos ter vida nele. Que quando nós crermos, nós venhamos ter vida no nome dele. Então, quando você crê em Jesus, você tem vida. E quando você vive esse nome, você tem vida eterna. Então, o objetivo deste evangelho, deste livro, do Novo Testamento, o objetivo do Novo Testamento é que você creia que Jesus é o Cristo. Você acredita que Jesus, o que é pregado para você, é o Cristo? Você crê que Jesus, o mesmo que curou aquele cego, que fez o paralítico andar, que expulsou, aquele espírito que estava sobre aquele jovem, a qual o pai, chorou pedindo a Jesus? Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O mesmo Jesus que deu pão e peixe para uma multidão, o mesmo Jesus que disse, Lázaro, sai para fora. Você crê que esse Jesus, ele é o Cristo? E crendo que ele é o Cristo, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque se você crê, você vai viver por ele. Você vai viver por meio dele. E lembre, através dele todas as coisas foram feitas. A Bíblia diz que antes de nós conhecermos a ele, a Jesus, a Bíblia diz que ele já era o Verbo. A Bíblia diz que tudo o que foi feito só foi feito por meio dele, porque ele já era a palavra, ele era o Verbo é a palavra. Então todas as coisas veio a existir por causa dele. É o que diz a Bíblia, Por meio dele todas as coisas veio a existir. E se não fosse por ele, nada delas existiriam. Mas o Novo Testamento agora você conhece o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. E hoje, por meio dele, você vive. E hoje, por meio dele, você tem esperança. E hoje, por causa do nome dele, você crê que o impossível pode acontecer na sua vida. Hoje, por meio dele, você crê na salvação. Hoje, por meio de Jesus,
pelo sangue dele, as suas vestes são limpas, são alvejadas pelo sangue do Cordeiro, ao ponto que elas ficam brancas, como a alva lã da neve. Então hoje é por meio dele, e através de Jesus, como diz a Bíblia, o Pai é glorificado. O Pai é glorificado. Então você tem que entender que o Novo Testamento, os milagres, é o que diz a Bíblia, tá bom? Eu vou ler de novo, porque é 2 versículos só, mas isso vai ficar gravado na sua mente. Olha o que diz no versículo 30, João, capítulo 20, no versículo 30. Olha o que diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Não estão escritos. Jesus, ele fez muitos milagres, gente. Aonde Jesus passava era milagres. As pessoas que iam em busca de Jesus, Jesus operava sobre a vida delas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ele deixou alguns para que nós hoje lêssemos e lendo usássemos a nossa fé para acreditar que esse Jesus, ele opera também na nossa vida. Que esse Jesus, do mesmo jeito que ele fez na vida de muitas pessoas, de tantas outras pessoas, ele vai fazer na sua também. Então o livro, os milagres, ele tem um objetivo. E qual é o objetivo dos milagres e dos sinais que Jesus fez, pastor? O objetivo é este: que através de todos os sinais que você ouviu falar que Jesus fez, você creia que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E crendo que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, você vive por meio dele, por ele e para ele. Então a mensagem de hoje para a sua vida é: continue crendo na palavra de Deus. Continue crendo neste livro. Toda vez que a Bíblia for aberta e a palavra de Deus for anunciada para o seu coração, encha o seu coração de alegria. E toda vez que a Bíblia for aberta, você diz: esse é o meu Deus, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e eu vivo por meio dele, porque se não fosse ele, eu não teria vida. Você consegue receber essa palavra? Você consegue tomar posse dessa mensagem hoje para a sua vida? Porque Deus está falando com você. Gente, é tão poderoso a gente ouvir essa mensagem, porque Deus está dizendo assim, ó: esses, porém, foram registrados. Então Jesus, ele deixou alguns milagres que são esses que a gente viu, que a gente consegue ver, né? Todos que ele fez, mas ele deixou registrado para que eu e você lêssemos ou ouvíssemos e através da fé acreditássemos. E acreditando que ele é o Cristo de verdade, que ele é o Filho de Deus, que nós vivemos por ele, para ele. Se hoje você está vivo, se hoje você recebeu livramentos, é por causa dele. E quando você recebe o livramento e glorifica Jesus, você está glorificando o Pai. Porque toda vez que você glorifica o Filho, o Pai está sendo glorificado. Porque o Pai deu essa autoridade para o Filho. Então toda vez que a Bíblia for aberta, você tem que encher o seu coração de alegria, gente. E falar: esse é o meu Jesus. Este é o Filho de Deus. Este é o meu Salvador. Este é o que me guia. Este é o que me sustenta. Este é o que ilumina a minha vida. Através dele eu vivo. Através dele eu respiro. Através dele eu tenho a proteção. Através dele eu recebo todos os livramentos. Ele ouve as minhas orações e ele me responde. Então toda vez que a Bíblia for aberta, enche o seu coração de alegria e diga: esse Deus é o que eu sirvo. O Deus deste livro, que é a Bíblia Sagrada, como diz, né? Eu estou falando neste livro, porque é o que diz aqui. Olha isso, versículo 31. Este, porém, foram registrados para que creiais que Jesus
é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, quando você crê em Jesus, que ele é o Cristo e o Filho de Deus, você vive por este nome, pelo nome de Jesus Cristo. É aonde hoje eu declaro sobre a sua vida, que através desse nome poderoso, você venha ter uma vida abundante, você venha ter uma vida de sorrisos, de alegria, que através desse nome toda a sua casa seja liberta do vício, do mal, do olho grande, da inveja, da maldição hereditária, da praga, da maldição. Jesus hoje, ele visita a sua vida, porque você crê no nome dele. E crendo no nome dele, você vai viver através desse nome. Você vai ser feliz através desse nome. As portas vão se abrir através desse nome. Você será salvo através desse nome. Através desse nome, todas as coisas são possíveis. Se você crê. A Bíblia diz, porque crendo, tenhais vida em seu nome. Quer ter vida? Uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida abundante. Quer receber a salvação? Creia que Jesus é o Cristo e ele é o Filho de Deus. Crendo nisto, você vai viver por meio dele. Amém, gente? Porque essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Amém, gente? Se você crê nessa mensagem, eu gostaria que você, nesse momento, do seu jeito, orasse a Deus, em pensamento e falasse com ele. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E através desse nome, eu viverei. Então determina isso hoje. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E por esse nome, eu viverei. Digita também, gente. Depois de determinar, eu quero que você digite com fé, gente. Digite com fé. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E por este nome eu viverei. Digita com fé, gente. Mas eu quero ver todo o povo digitando com fé, gente. Com toda a certeza. Que você não pode ter dúvida. Lembre que todos os sinais, que todos os milagres que tem no Novo Testamento, todos que você ouviu que Jesus fez, Jesus ele permitiu que alguns dos sinais fossem escritos. Porque através das mensagens que foram escritas, ela tem um objetivo, ela tem um alvo. Que através desses sinais, aqueles que ouvem, creiam. Creiam em quê, pastor? Que Jesus é o Cristo. Creem mais que o quê, pastor? Jesus é o Filho de Deus. E o que mais, pastor? Por este nome eu viverei. Recebe, porque Deus está te entregando a vitória. Às vezes você está aqui falando assim, mas pastor, eu pensei que a mensagem seria diferente. Gente, só recebe. Porque você vai entender no decorrer da sua vida, no decorrer da sua caminhada, no decorrer da sua jornada, no decorrer do seu dia. E você vai entender que a sua fé, a fé que fez você acreditar só de ouvir que Jesus cura, e o mesmo Jesus que cura é o Cristo, que o mesmo Jesus que cura é o Filho de Deus, e que o mesmo Jesus que cura, você vai viver por ele, você vai receber muitas vitórias. E uma delas, o principal, é a salvação por meio dele. Porque a salvação vem por ele. Vem por ele. Porque sem ele não existiria salvação. A Bíblia diz que Jesus é a chave. A Bíblia diz que Jesus é a porta. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus primeiro. Então recebe isso. Porque Deus está mudando a sorte de muita gente hoje através do Filho. Porque você reconheceu o Filho dele como Cristo. Você acreditou que Jesus foi enviado por Deus. E por acreditar,
você vai viver por meio deste nome. Amém, gente? Glória a Deus. Olha o povo digitando aí, ó. Irmã Aureliana, né? Irmã Jucineide, eu recebo em nome de Jesus. Aureliana, Jesus é o Cristo, Jesus é o Rei. Por este nome eu viverei. Irmã Maria Santos, Jesus é o Cristo e por este nome eu viverei. Olha aí, ó, digita com fé, gente. Eu fixei aqui nos comentários aqui, ó, o que a missionária digitou. Por que eu quero que você digite? Porque quando você vai digitando, você vai lendo. Você vai lendo. Então toda vez que você digita, você lê. Então a única forma de eu ver você determinando e confessando isto é através de você digitar. Porque eu não consigo te ouvir. Mas quando você digita, eu sei que você reconheceu, que você aceitou, que você tomou posse. Então digita aí, gente, olha. Irmã Ione, Jesus Cristo Jesus Cristo, é o Filho de Deus, e por ele eu vivo. Irmã Luciana, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e por esse nome eu viverei. Irmã Marlene, Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho de Deus, e por esse nome eu viverei. Esta é a fé, gente. Esta é a fé. Digita isso e determina. Eu quero que você determina isso. E digite. Mas digita com fé, determina com fé. Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. E por ele eu viverei. Digita, porque Deus está abençoando você através de você confessar. Confessa, porque através da fé você vai viver milagres extraordinários sobre a sua vida. E lembre que o maior projeto de Deus é salvar a sua alma. Por isso, ele enviou o Filho dele. E por isso, hoje, você confessou que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E por meio